dia. Bom dia, sejam bem-vindos. Bom dia, sejam bem-vindos. Bom dia, sejam bem-vindos. Vamos chegando. Vou pegar meu chá aqui, pessoal, só um minutinho. Pessoal, bom dia, sejam bem-vindos. Quem é a primeira vez aqui, vamos já trazendo a consciência aqui para o momento presente. Vamos se conectando principalmente com a fonte. Essa música eu acho linda nesse sentido. Lutas todos nós temos, todos os dias. Cada um tem a sua. Mas não se esqueça que quem cuida de vocês não dorme. Seja bem-vindo, Lavoie. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Bom dia, pessoal! Muito bom ter vocês aqui, muitos acompanhando já essa sequência de lives. Essa é a nossa 7ª live sobre liderança com propósito. Quem é a primeira vez aqui, coloca um número 1 para eu saber que é a primeira vez. E vamos fazer o seguinte, eu sempre falo aqui nas lives. Quem já está aqui comigo há mais dias e que tá valendo a pena você acordar, que eu tô conseguindo contribuir, nem que seja um pouquinho com a liderança que vocês exercem, compartilhe essa live com o máximo de pessoas. Simplesmente pega essa setinha aqui do lado e vai enviando para todos os seus contatos. Eu vou fazer isso agora com os meus também. Vou estar lembrando eles que eu tô iniciando essa live. E pode mandar para o máximo de gente que tiver. Quando eu falo isso, pessoal, para quem é a primeira vez, primeiramente sejam muito bem-vindos. Mas eu falo isso não é pela Nath. Eu me dispus a realmente estar aqui fazendo me desafiando a estar aqui cedo com vocês, compartilhando a minha liderança, num momento que eu já não precisaria mais disso em termos de liderança. Ou seja, hoje eu já exerço a liderança dentro da minha própria empresa. Eu tenho algumas empresas,
eu atuo dentro do próprio grupo da família, ou seja, não atuo mais em empresas terceiras. Então não é para eu me levantar como líder, para eu melhorar meu currículo, vamos falar assim, né? Nem pretendo mais voltar a trabalhar para outras empresas, mas aqui realmente é uma doação. Eu tô me doando como líder, tudo que eu aprendi como líder, por mais de 12 anos à frente de grandes equipes em multinacionais, e eu tenho orgulho de dizer que essas equipes são equipes de alta performance. E o que eu queria iniciar aqui é uma reflexão, assim como essa música fala que tudo vai passar, né? Levante, quem cuida de você não dorme, né? Não chore, quem cuida de você não dorme. E ela termina com a reflexão que tudo vai passar. E o que eu queria te dizer, por mais que você ame a liderança que você exerce, por mais que você se apegue a ela, eu tenho essa boa ou má notícia, tudo vai passar, inclusive essa liderança. E é um pouco sobre essa reflexão que a gente vai fazer hoje. Vamos comigo? Quem que está acompanhando aí? Sejam bem-vindos todos que é a primeira vez, vendo alguns amigos aí, inclusive da época de faculdade, muito antes de eu exercer minha liderança. Podem chegar. Aqui é uma live que vocês podem comentar conforme as fichas forem caindo, se vocês querem compartilhar com os demais. Eu acho que isso é ser líder, é a gente se doar com todos que estão ao nosso redor, não é mesmo? Pessoal, quem é a primeira vez, então primeiro a gente se inicia aí com louvor, uma música para conectar e trazer realmente a presença de Deus mais fortemente, do Espírito Santo aqui para essa live. E aí eu entro no momento que eu faço um momento gratidão aqui na live, que é simplesmente agradecer a Deus por esse momento, agradecer a Deus pela vida de vocês, por cada um que está aqui. Eu peço a Deus que o Espírito Santo esteja conduzindo nesse momento, que o que eu fale aqui realmente seja apenas instrumento da vontade de Deus para estar acessando o coração de cada um de vocês, para estar contribuindo no desenvolvimento da liderança de cada um de vocês. Pessoal, vamos fazer essa live chegar ao máximo de pessoas, e não é por mim, é por eles e pelas pessoas em volta deles que eles exercem a liderança. Então, sempre que eu falar alguma coisa que faça muito sentido para vocês, manifestem, acenem, comentem, compartilhem com outros, tá bom? Vamos lá, então? Pessoal, liderança. Eu já falei algumas vezes que liderança não é posição, é ação, certo? Eu acho que quem me acompanha aqui ou teve a oportunidade de conviver comigo como líder, eu sempre falo isso, liderança não é posição, não é um cargo que você é colocado. Liderança é ação. Mas vamos um pouco mais profundo nisso? Vamos acompanhar um racional aqui comigo. Se liderança não é posição, vocês já pararam para pensar o que é liderança? Ok, Nath, é ação, mas o que é liderança, então? Quem consegue definir em uma palavra o que é liderança? Comentem aqui. Vamos ver se a gente chega nesse racional juntos. Eu gostaria da sua interação junto comigo. Pessoal, então vamos lá. Vamos comentando aqui o que é liderança. Acorda, turma. Quem tá aí há mais tempo participando, é servir. Perfeito, Elaine. É uma grande definição de liderança. Pessoal, a gente poderia definir liderança como relacionamento? Um relacionamento utilizando o dom de servir ao próximo. Faz sentido para vocês? Comentem aí ou manifestem se fizer sentido. No final, liderança é relacionamento. Então, liderança é sim servir, mas é um relacionamento, porque eu vou servir ao próximo, mas se fosse simplesmente servir, será que a gente não poderia dizer que
O que eu queria trazer aqui é dar o exemplo, é direcionar, perfeito. Não é somente o servir, porque somente o servir a gente poderia entrar num viés até, por exemplo, de caridade, né? Eu estou servindo ao outro, de filantropia, mas talvez eu ainda não esteja exercendo a liderança naquela pessoa que eu estou servindo. Então, sim, liderança é dar o exemplo, é servir. Mas mais do que isso, a partir do exemplo e de eu servir o próximo, eu estou influenciando aquela pessoa para um objetivo e para um propósito. Então o líder faz isso. Ele de alguma forma ele é capaz de influenciar quem está ao redor dele, certo? Para que faça algo, para que execute algo talvez, ou para que ele realmente consiga influenciar sendo o exemplo, tá? Porque vamos aprofundar um pouquinho mais. Se eu ficasse, né, olha, liderança é somente o servir, talvez eu não conseguiria levar a um objetivo comum. Às vezes acontece isso, né? A gente estica a mão, a gente serve alguns amigos, mas na hora que a gente fala algumas verdades, esses amigos não ouvem, não é mesmo? Por que isso? Porque eu não estou conseguindo exercer a minha liderança sobre esse amigo. E aí, esse mesmo amigo, quando uma terceira pessoa fala, aí ela ouve. Dentro da família é comum isso, né? Quem tem pai, mãe mais idoso, e aí os irmãos falam, né? Sempre vai ter um irmão que exerce a liderança sobre esse pai e mãe. Ou seja, se eu falo, não vai resolver. Aí você vira pro seu irmão e fala, por favor, fala lá com o pai, pede para ele fazer tal coisa. O que significa isso? Esse irmão, ele de alguma forma consegue exercer a liderança. Ele de alguma forma conseguiu criar um relacionamento onde essa pessoa confia nele e ouve o que ele diz, segue as instruções. Faz sentido para vocês? Perfeito, Evelyn, Karen, influenciar, ser companhia, exatamente. E por que eu estou trazendo essa reflexão? Se vocês estiverem acompanhando aí, a gente está falando aqui nessa live sobre liderança com propósito, certo? Então é a exercer essa liderança, essa influência, alinhado com o seu propósito de vida, independente aonde você exerça a sua liderança, seja à frente de grandes times, seja dentro da sua família, numa relação de pai e mãe, seja com amigos. Mas eu iniciei essa live dizendo que tudo passa, né? É uma música que trazia essa reflexão pra gente não se preocupar tanto, não chore, porque há um Deus que está cuidando de tudo e tudo vai passar. E aqui eu vou entrar numa outra reflexão, né? Então, primeiro a gente já entende que liderança é influenciar, é servir, mas exercer essa influência, certo? Depois a gente entra numa reflexão que tudo vai passar, inclusive a liderança. Vocês já pararam para pensar que toda liderança ela é passageira? Agora eu coloquei todo mundo em nó aqui, vamos lá, gente. Eu sei que tá cedo, mas vamos acompanhando o raciocínio comigo. Vamos ver se faz sentido isso? Toda liderança é passageira, certo? Então tá bom. Quando a gente é bem pequenininho, a gente tem, além dos nossos pais exercendo uma liderança muito ativa, a gente pode ter professoras na escolinha que exercem uma liderança sobre nós. Ou seja, vão conduzir a gente para algum objetivo e a gente vai seguir esse objetivo por meio de um relacionamento. Quanto mais cresce, mais difícil fica exercer essa liderança. Mas você concorda que é passageiro? Sim? Vão manifestando aí. A própria liderança de pai e mãe. Quando nós somos mais imaturos, mais novos, essa liderança é muito ativa na nossa vida.
Conforme nós vamos amadurecendo, crescendo mesmo, vai diminuindo o papel que eles exercem de liderança na nossa vida. O que significa isso? Ah, Nath, não, meu pai e minha mãe, eu já tô velho e exercem liderança. Com certeza, algum tipo de liderança exerce, mas com o tempo, essa liderança que eles exerciam, influenciando nas suas ações, nas suas atitudes, te conduzindo por um objetivo comum, ela vai deixando de existir e vai se transformando em respeito, em honra, em reconhecimento por toda a liderança que eles exerceram na sua vida. Então, toda liderança ela é passageira. Mas para ser bem contraditório, um líder nunca deixa de ser nosso líder. O que significa isso? Fica o respeito, fica a honra, fica a gratidão. Por isso que eu tenho orgulho de dizer sobre os meus líderes que já passaram na minha vida. Seja cada um deles do perfil deles, seja cada um deles no momento que eles passaram. Eu sei que foi o melhor que eles puderam me dar como líder. E é sobre isso, gente. Liderança, primeiro, liderança é relacionamento. Não se trata daquela posição, daquele cargo que você ocupa, daquela posição dentro da família. Se trata do relacionamento que você está disposto a criar com quem está ao seu redor. E é passageiro. Às vezes é momentâneo, ou seja, por um determinado momento você se levantou para ser líder daquela pessoa que está próxima a você, porque naquele momento foi importante. Naquele momento você tinha o que contribuir, o que servir essa pessoa com o seu dom. A gente não pode se apegar tanto assim a uma liderança. A gente tem que realmente confiar, até confiar em Deus, para ver aonde que Ele está nos colocando, aonde Ele está nos levantando. Acreditar que Ele une as pessoas pelo propósito. A gente já ouviu falar isso muito, né? Já é até um clichê, Deus não une pessoas, une propósito. Mas o que realmente significa isso? O que realmente significa? Se Ele une propósito, é porque a gente tem que doar o nosso propósito, exercer a nossa liderança com propósito na vida do próximo e receber do próximo esse propósito também na nossa vida. Pessoal, faz sentido para vocês? Vão comentando aqui. E aí, pessoal, o que eu tenho que trazer aqui para vocês? Então, a gente já entendeu que liderança é relacionamento, a gente já entendeu que nesse relacionamento tem muito forte o servir ao próximo, principalmente com o nosso dom. Então, se eu me disponho a exercer uma liderança com propósito, eu preciso conhecer o meu principal dom para servir ao próximo, exercendo a liderança, mas servindo com esse dom. Se é o dom de ensinar, eu vou ser um líder educador. Se é um dom de animar, eu vou ser aquele líder motivador da equipe. Se é o dom de servir, eu vou ser aquele líder servidor, identificando todas as necessidades, principalmente desse time. Se é um líder que tem o dom de levar a palavra de Deus, levar o evangelho, eu vou fazer isso dentro da equipe, por que não? Respeitando sim todas as religiões, não é sobre religião, aqui eu tô falando do dom de levar a palavra, tá? Mas se a gente concorda e já entendeu que liderança é relacionamento e liderança é passageiro, a pergunta que eu te faço é: qual o legado que você está deixando como líder na vida daquela pessoa? Porque a gente não precisa falar na equipe, qual legado eu estou deixando na equipe, não. O relacionamento é entre pessoas, a gente volta para a essência de pessoas. Então, o que eu estou deixando naquela vida, com a minha vida? O que eu estou entregando para aquela vida com a minha vida, com o que eu tenho? É o meu melhor? É minha melhor versão? É isso que eu tô dando? O que aquela pessoa vai lembrar de mim depois de muitos anos que eu não sou mais líder dela? Vocês já pararam para pensar isso? É muito profundo a liderança.
Você passa na vida das pessoas, às vezes você sai dela, mas você deixa sementinhas na vida dessa pessoa. Vocês já pararam para pensar? Um líder tem esse papel, gente. Então, quais frutos, né? Se eu deixei uma sementinha quando eu passei na vida dessa pessoa, quais frutos que essa pessoa vai dar que foi do fruto que eu entreguei para ela? Vocês já pararam para pensar isso? Quais frutos que você está entregando para as pessoas? E aí a gente pode ir na palavra que fala muito bem sobre esses frutos, que são os frutos do Espírito, para a gente se encher cada dia mais dos frutos do Espírito. Então, só para lembrar alguns deles, né? Na verdade, a gente pode até citar todos, porque eu fiz uma colinha. Sempre que eu vou falar dos frutos do Espírito, às vezes eu esqueço um ou outro. Eu falei, não, dessa vez eu vou anotar. Mas eles são 6 frutos, tá? Que a gente tem que se encher todo dia para a gente doar para o outro. Então, a gente traz isso para nós, para a gente doar para quem está em volta. Vamos lá, se vocês quiserem anotar agora, quem já levantou, já consegue anotar, pode anotar. Quem estiver ainda deitado, dormindo, vamos ouvir. Depois eu vou colocar lá na nossa comunidade, tá? Quem ainda não tá na comunidade, tem um link na minha bio. Eu tô aos poucos compilando todas as lives, eu vou subir lá, todo o conteúdo eu vou estar subindo lá. E aí eu vou fazendo um resumo por lá também do que a gente fala, tá bom? É uma comunidade que eu não vou vender nada antes que as pessoas tenham medo de entrar. Ela é somente informativa mesmo para liderança com propósito. Então podem entrar à vontade lá, que vai ser muito conteúdo que vocês vão receber. Eu não tô pedindo nada em troca aqui, pessoal. Aqui é minha doação, tá bom? Então vamos lá. São 9 principais frutos que a gente tem que trazer para a nossa vida para a gente poder multiplicar na vida das outras pessoas. São eles, e isso tá na palavra, tá? Mansidão, amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade e domínio próprio. Então, basicamente, pessoal, são frutos que são derivações de amor e de alegria. E aí, quando a gente assume esses frutos e pede eles, né, que a gente tem que pedir mesmo, que Deus nos encha dos frutos do Espírito, tanto por nós, para que a gente saiba como lidar em cada situação com os frutos do Espírito, é essa sabedoria que a gente tem que pedir para Deus sempre, mas também para a gente multiplicar para quem está junto com nós. Então, quanto maior a minha conexão com a fonte, minha conexão, meu relacionamento vertical, melhor vai ser o meu relacionamento horizontal com as pessoas. E são todas as pessoas, independente se eu exerço uma liderança ou não. Mas vocês concordam que com esses frutos sendo aplicados na minha liderança, vai melhorar ainda mais o meu relacionamento com as pessoas? Vocês concordam, pessoal? Então é isso que a gente tem que trazer. O que significa isso, Nath? Pô, independente do que acontecer, do desafio que eu passar dentro da empresa ou dentro de casa, eu tiver mansidão, eu conseguir ter domínio próprio. Vocês concordam que eu vou passar sobre essa situação de uma maneira muito mais fácil? Vão comentando aí. Dentre os frutos do Espírito, o que eu queria trazer também como principal deles, que eu acabei de citar, é o domínio próprio. Muitos líderes, eles perdem a equipe porque falta domínio próprio. E entendam que há uma diferença entre autocontrole e domínio próprio. Então vamos lá, que agora é bastante conteúdo. Eu falo que eu trago aqui a palavra, mas eu trago bastante conteúdo técnico também. Algumas coisas estão em livros, outras não, tá bom? Mas quem acompanha aqui as lives desde o início, essa é a 7ª live sobre liderança com propósito. Eu trouxe a importância da gente ter um equilíbrio físico, emocional e espiritual. E para ter esse equilíbrio, a gente tem que ativar todos os dias
o nosso físico, que é o nosso corpo, né, se exercitando, ativar também o equilíbrio emocional, tendo práticas que ajude a esvaziar a mente, buscar o autoconhecimento. Isso com certeza vai ajudar nesse equilíbrio, no autocontrole principalmente. Então sim, esse autoconhecimento, o equilíbrio emocional, a busca pelo equilíbrio emocional, no sentido de esvaziar a mente, trazer sempre ao momento presente. Isso a gente pode fazer por meio até mesmo da prática de exercícios, a gente pode fazer por meio de meditação, por meio de reflexões, enfim. Isso traz também um autocontrole bacana. Mas aí você pode me falar assim: Nath, eu faço tudo isso, eu sou aquela pessoa que eu medito, eu sou zen, mas a hora que faz tal coisa, a hora que mudam o meu planejamento, eu viro do avesso, eu perco a cabeça. A hora que mexem com meu filho, eu não me aguento, eu já explodo, porque meu filho é minha cria, eu protejo e eu vou mesmo, eu perco a cabeça, eu vou como uma leoa. A hora que me contrariam em algo, eu perco a cabeça. Vocês já se depararam com essa situação? Você tá super zen, mas de repente parece que alguém pega bem no seu calcanhar de Aquiles e aí você perde totalmente a cabeça. Pessoal, é aí que entra a parte da maturidade espiritual, principalmente no domínio próprio. É aí que a gente tem que acionar realmente a sabedoria divina e pedir os frutos do Espírito muito presente na nossa vida. Porque é somente o domínio próprio que, mesmo nessa situação que você perde a cabeça, é que vai fazer você agir com os frutos do Espírito, você agir de forma mansa, em paz, levando palavras que não são frutos de tropeço. Depois eu vou falar um pouquinho do fruto de tropeço. Mesmo em situações muito adversas, você vai conseguir conduzir aquela situação com amor, com paz. Talvez não vai ser com alegria, mas vai ser com amor. E o que vai sair da sua boca não vai ser para destruir alguém, vai ser para edificar aquela pessoa que está ao seu redor. Então, pessoal, o líder, se liderança é relacionamento, e se a gente entende que quanto mais eu me relacionar e pedir os frutos do Espírito, me relacionar aqui no vertical que eu falo, que é direto com a fonte, melhor vai ser o meu relacionamento horizontal com as pessoas. É isso que o líder tem que buscar todos os dias. E aí é uma prática, é um exercício, é disciplina. É todo dia de manhã, quando você exercer o seu momento gratidão, que a gente já falou sobre isso, é agradecer todos os dias. A gente já falou, e eu uso essa frase que, né, eu já ouvi em alguns lugares, e ouvi numa palestra recente, fazia tempo que eu não ouvia, que agradecer, quem agradece, a graça desce. Os frutos do Espírito estão aí de graça para nós. Então, quando a gente agradece, a graça desce. Peça esses frutos de Espírito para você conduzir os seus relacionamentos com amigos, com a família e como líder, que você possa estar cheio do fruto do Espírito para você realmente frutificar essa sementinha na vida das pessoas, mesmo que essa liderança que você está exercendo é momentânea e vai passar, porque essa sementinha que você frutifica na vida da pessoa não passa, isso fica lá, querendo você ou não. Então que você possa ser um fruto do Espírito e não um fruto de tropeço na vida dessa pessoa que você cruzar. É isso que eu desejo para vocês. E aí a gente pode ir um pouquinho mais adiante para a gente concluir. Hoje eu vou concluir bem próximo do horário, que é 6h25, mas a gente pode ir numa palavra também, uma passagem que fala um pouco sobre maturidade espiritual. E está em Romanos 12:17. Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. O que significa isso, pessoal? Quando a gente é líder e a gente tem essa liderança pelo relacionamento que a gente exerce ou pela posição, a gente foi levantado como líder, muitas vezes a gente está recebendo uma carga pesada externa, que pode vir ou de uma liderança superior,
ou do mundo mesmo. E aí a gente tem aquela equipe para até que a gente proteja, porque muitas vezes você é o que tem maior maturidade dentro daquela equipe. Eu não falo idade não, mas maturidade, principalmente maturidade espiritual. Então nem tudo que a gente recebe, a gente tem que levar da forma com que a gente recebe para a equipe. Nós somos como se fosse um filtro. Nós somos aquela proteção. Sabe aquele sol quente? E aí a gente passa o filtro solar e a gente fica protegido, não queima a nossa pele. Então a gente está recebendo aquela energia do sol, a gente está recebendo a luz, a gente está recebendo até o calorzinho, mas a gente não está queimando a pele porque você está com uma proteção. Você tem um filtro solar, o líder é isso com a sua equipe, o líder é isso com seus amigos, o líder é isso com seus filhos. Vocês como líderes são proteção. Vocês não vão permitir que nada queime eles, que machuquem eles, porque vocês exercem essa proteção com a maturidade espiritual que vocês têm. Então é sobre isso, pessoal. A gente faz essa barreira, a gente filtra e a gente vai estar passando pro time realmente aquilo que precisa ser passado, mas de uma forma mais mansa. De uma forma onde você já filtrou e você leva para o time com domínio próprio, para que realmente a mensagem chegue para o seu time, mas chegue da forma correta para que eles ajam e não que eles paralisam. Faz sentido, pessoal, isso tudo que eu estou trazendo aqui? Porque às vezes essa carga que você vai receber, se você levar ela da forma com que você recebe para o seu time, que não tem a mesma maturidade que você, vocês podem gerar uma insegurança e um medo no time. E aí o medo vai paralisar, a gente já falou disso numa outra live também. Então, fechando aqui o racional, que vocês entendam que liderança é relacionamento. E esse relacionamento passa sim por você servir o seu time com o principal dom que você tem. E que liderança é passageira, ela é momentânea. Às vezes ela vai durar muitos anos, mas ela vai ser momentânea. Aos poucos você deixa de exercer a liderança sobre aquela pessoa, independente de quem seja. Você aos poucos vai deixando de exercer aquela liderança e vai exercendo sim o respeito, a gratidão. E aos poucos esse time vai te acionar ocasionalmente, porque ele confia em você, independente da posição que você ocupa. Talvez você já até saiu daquela empresa e às vezes o time recorre a você, buscando a sua liderança, porque confia em você. Mas que durante esse período que você exerce a liderança na vida dessa pessoa, e eu falo que a liderança é passageira, mas o líder nunca deixa de ser líder, por isso que o time ocasionalmente recorre a você, mas durante esse período que você possa exercer essa liderança cheio dos frutos do Espírito, que são derivações de amor e de alegria, para que a sementinha que você vai plantar na vida dessa pessoa e ela vai frutificar na vida de várias pessoas, da família dela, dos liderados, que sejam frutos do Espírito e não frutos de tropeço. Amanhã eu vou falar sobre frutos de tropeço também. E o melhor, para que você possa lá na frente ver que você contribuiu de alguma forma na vida daquela pessoa e você sente orgulho do que ela se transformou. Porque ela foi recebendo algumas sementinhas e você tem papel nisso, tem parte importante nisso. E hoje aquela pessoa é um grande líder, aquela pessoa é uma grande mãe, aquela pessoa é uma grande amiga, exerce uma liderança aonde ela está. Isso não tem preço, pessoal. Então, só para fechar aqui, toda liderança é passageira. Mas o líder nunca deixa de ser líder e esses líderes merecem nosso respeito, o nosso reconhecimento e a nossa honra. A maior liderança que já existiu, que foi a liderança de Jesus, ela foi passageira. Ele tinha um propósito e ele deixou discípulos e ele deixou os cristãos aqui na terra, que somos nós, para levar a palavra dele, para ser embaixador. Ou seja, a ele sempre toda a honra e toda a glória, de toda a sabedoria.
E o mais importante, pessoal, independente da liderança que já passou, independente da liderança que você exerce, quem dá toda a condição e toda a sabedoria para a gente exercer é Deus, que a gente nunca se esqueça disso, certo? Eu gostaria de agradecer a todos vocês por mais essa live. Quem gostou, comenta. Vai lá, deixa uma mensagem, compartilhe, tirem foto, postem. E mais uma vez, eu tô aqui me doando, não é por mim. Eu não vou pedir nada em troca aqui não. Aqui eu só tô dando. Eu vou assim compartilhar tudo que eu sei e até além disso, porque eu peço a sabedoria divina para compartilhar com vocês. Então faça também isso, compartilhe com mais pessoas. Faça realmente essa mensagem, independente se é a live. Eu falo isso, quando eu peço para compartilhar, não é sobre a Nath, não. Se vocês quiserem compartilhar a live para facilitar, ok. Mas que vocês compartilhem essa mensagem que vocês receberam aqui hoje. Na vida das pessoas que estão ao seu redor, na sua família, na sua equipe, nos seus alunos. Compartilhem, não deixem parar essa mensagem aqui não, é só isso que eu peço. Tá bom? E quem quiser receber conteúdo de liderança, eu estou começando agora, mas eu criei uma comunidade no WhatsApp para facilitar. Então eu vou passar a palavra que eu entrego aqui, aonde que está essa mensagem na Bíblia, eu vou passar qual a versão que eu uso, conteúdo técnico, tudo eu vou passar lá com o tempo, tá bom? Quem já entrou, eu peço paciência, porque a gente está estruturando, tudo isso é muito novo, então eu estou estruturando, mas vão lá na bio, entrem nessa comunidade que é só informativa, eu não vou pedir nada lá, ninguém fica comentando, é só informação mesmo de liderança, é para aprofundarem o que eu falo aqui, tá bom? Pessoal, muito obrigada. Eu peço agora que Deus esteja conduzindo cada um aqui no dia de hoje, nos seus trabalhos, que Ele tire e elimine todo e qualquer mal do caminho de vocês, que vocês possam frutificar na vida de todos que estão ao seu redor com os frutos do Espírito Santo, os frutos do Espírito sempre, que vocês não sejam pedras de tropeço, frutos de tropeço na vida de ninguém, que vocês possam frutificar o que há de mais rico na liderança, que é o amor e a alegria, e assim conduzir todos que vocês exercem a liderança a um único objetivo e um único propósito. Muito obrigada, fiquem com Deus e até amanhã, 5h55 da manhã. Quem chegou mais tarde e gostou do conteúdo, coloque o despertador mais cedo, tá bom? Um beijo, pessoal, obrigada!